Dia de quarta-feira, e hoje eu quero ler para vocês Mateus capítulo 18, que fala sobre o maior do reino dos céus. É uma mensagem, todo mundo já foi criança, né? Criança, aquela inocência e aquela mesma, ao mesmo tempo, as crianças espertas, que falam o que vem na mente, né? Aí da gente falar alguma coisa para algumas pessoas e depois fala, você não falou isso, papai? E aí você passa vergonha. Eu, quando criança, tenho muitas recordações legais mesmo. Legais de quando eu era criança, de algumas coisas que aconteceu, de algumas coisas que eu falei. E ser criança é muito bom. Criança tem muitos sonhos. Sonhos que vai além da imaginação. Então, Jesus ele falou sobre a criança. Jesus ele falou sobre o maior do reino dos céus. E hoje o estudo de hoje é sobre Mateus capítulo 18, nós vamos ler até o versículo 9. Então, primeiro eu quero ler do 18, capítulo 1, verso 5, que fala assim, ó. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Então esse texto aqui está falando que os seus discípulos estavam falando quem é o maior do reino. Quando a gente for para lá, quem vai ser o maior? Vai ser eu, vai ser aquele e aquilo outro, né? Quando aquelas pessoas que pregam, aquelas pessoas que se convertem, as pessoas têm aquele jeito de falar assim, quando eu não era convertido, eu matei 50. E eu sei, o que você fez? Como que era? Ah, eu era um assaltante. E você? Ah, eu era bravo, eu chegava no bar e batia em todo mundo. E assim por diante, né? E quando a pessoa se converte, sai disso, olha, aqui veio um pregador que ele era bandido, ou aqui era um pregador que ele era assaltante, isso. Mas as pessoas esquecem de que quando as pessoas se convertem, elas se convertem que todo mundo é igual, todos somos pecadores. Então, eu não me gabo de falar, olha, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Só que eu era um dos piores pecadores também. Porque com o meu pecado eu iria para o inferno. E quando eu aceitei Jesus, eu vi que eu era um pecador e eu poderia ir para o inferno mesmo sem fazer nada, sem cometer aqueles pecados que falam, meu Deus, esse pecado não tem perdão, né? E aí, muitas pessoas falam, olha, aquele cara ali, Deus mudou. E com certeza Deus muda. Só que quando Jesus fala aqui que para você ser um dos maiores do reino dos céus, é para você ser como uma criança. Ser uma criança é inocente, sabe? Ser uma criança é uma coisa pura, uma coisa linda de ser. E os discípulos ali estavam competindo. Quem que é o maior? Ah, Jesus, eu tô com você. Aquele ali, ó, aquela vez lá, daquele milagre, eles falaram, ah, isso aí não vai se realizar, né? Mas não foi assim. Então, ser uma criança, ser uma inocência, ter um coração de criança. Ao mesmo tempo, quando você fica bravo com uma criança, como eu estou bravo aqui com os meus filhos, eu falo com eles, eles choram. Ao mesmo tempo, a gente está ali no sofá sentado, daqui a pouco vem um sentar e deita ali na minha perna, e daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco um quer vir pular no meu colo. Então, isso é a inocência de não guardar rancor. Mas nós, quando crescemos e ficamos seres humanos, a gente carrega isso nas costas e passa 1, 2, 3, 10, 20 e a gente fala, nunca mais eu gosto dessa pessoa, porque essa pessoa me fez uma que eu estou muito triste com ela, né? Então, a gente deve perdoar e a gente deve voltar atrás e continuar na mesma como uma criança, sabe? Criança é isso, criança é perdão. Tinha uma vizinha que ela era muito ruim. E a minha sobrinha ficou uma vez assim com ela. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. E ela contou
essa história para mim, eu não participei disso. Mas ela falou que ela brincava de bola e um dia a bola caiu no quintal da vizinha e a vizinha pegou a bola e cortou com a faca e repartiu a bola em duas e jogou. Toma a bola, brinca agora. Isso aí a minha sobrinha carregou por tempo. Falou, olha que véia chata, olha que véia ignorante, isso. E ela carregou isso. A vizinha até nem lembrava mais disso. Mas o dia que a minha sobrinha se converteu e realmente viu que Cristo perdoava os pecados e Cristo purificava, ela chegou e bateu palma e falou assim, olha, a senhora me perdoa, mas eu não gostava da senhora. Desde aquela dia, daquela vez, é isso. A mulher nem lembrava disso mais, mas ela carregou essa mágoa, essa tristeza por muito tempo. Até que um dia ela descobriu que Jesus ele veio ao mundo para pagar os nossos pecados. Ele falou, me perdoa, a partir de hoje eu amo a senhora, Cristo ama muito mais a senhora, Cristo morreu na cruz para salvar não só eu, mas a senhora também. E se a senhora crê, a senhora, quando morrer ou quando Jesus voltar, você vai para o céu. Então isso foi um ato do quê? Um ato de adquirir, de pedir perdão e de falar, olha, passou, já era, acabou. Então isso é uma criança. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, alguma coisa e depois passou e daqui a pouco você está brincando e aquilo outro. Isso é ser criança. E no segundo, aqui fala sobre os tropeços, está falando também aqui sobre crianças. E eu como pai que eu sou, eu tenho que estar me politicando e eu tenho que estar ensinando essas crianças no jeito certo, para não desviar. Porque se alguma coisa acontecer, eu vou ser o culpado. Você, pai, você vai ser o culpado de dar uma boa educação. Vejo crianças na escola que as crianças são terríveis. Nem a professora aguenta. Só que isso aí é dever da professora? Não. Porque educar faz parte dos pais. Eu, quando criança, minha mãe falava, olha, você vai no aniversário, mas se você passar vergonha, na hora que chegar em casa, a gente conversa. E a conversa não era a conversa, senta aqui. Não, era a conversa de cinta. Não fica na frente do bolo, não fica, que hora que nós vai comer? Isso, a minha mãe dava 1000 sermões para mim, todas as vezes. Então isso ela foi me ensinando. E aí, no versículo 6, que fala assim, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só, olha, agora vai bater, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Olha, agora vai bater uma falta, o jogador Marinho dos Santos e assim por diante. Tem vezes que a gente brinca agora vai bater um personagem da Bíblia. Olha, o Davi, que matou os gigantes, vai bater essa falta agora. E agora quem vai bater essa falta aqui é um apóstolo de Jesus, é o Pedro. E aí eu vou ensinando isso. E é muito gostoso estar ensinando as crianças aqui de casa as coisas da Bíblia e falando, olha, faz isso, faz aquilo. E assim por diante. Então, não faça com que o seu filho tropece. E não deixe falar, olha meu pai, eu tropecei porque o Senhor fez isso comigo. Então é muito triste. A gente quando tem um ministério na igreja e vê aqueles adolescentes, eles estão indo na igreja, daqui a pouco, agora vocês são adolescentes, vocês estão indo num novo grupo. E daqui a pouco eles não querem estar mais no grupo dos adolescentes. Porque falam, isso aqui é chato, meu pai não vem na igreja, porque eu vou. Né? As pessoas falam, eu não vou mais na igreja. Mas eu quero tirar isso e falar assim, eu não estou andando mais com Jesus. É isso que está acontecendo. Você não precisa mais ir na igreja. Não. Mas a gente não pode soltar da mão de Cristo. Sabe? Por quê? Porque se a gente soltar da mão de Cristo, a gente vai para os caminhos errados. E quando a gente está em comunhão, a gente vai na igreja. A gente está com os irmãos, a gente está conversando, a gente está lendo a Bíblia. Isso é comunhão.
E automaticamente, quando você não está indo na igreja, gente, eu falo, será que você está lendo a Bíblia em casa? Será que você está ensinando os seus pequeninos na sua casa? Ou a televisão está ensinando? Ou a Netflix está ensinando? O celular está ensinando? É complicado. Então, não solte da mão de Jesus. Não faça com que o seu filho, não faça com que o seu sobrinho, não faça com qualquer criança venha a tropeçar por causa de você. Ensina ele no caminho certo. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem que pelo qual vem o escândalo. Então está falando aqui. Gente, escandalizar-se. Ai, quando Jesus voltar, aquele meu pequenino, aquele fulano de tal, ele se desviou por causa de você. Por causa de alguma coisa que você ensinou para ele. Ou por alguma coisa que você fez e essa pessoa ficou magoada. Então vamos vigiar. Vamos ser pessoas, vamos pisar em solo assim, ó, palpável, certo? Não vamos sonhar em ser aquele cara e fazer tal coisa mirabolante e se desviar dos caminhos de Deus. Não se desvia. Olha o versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé se faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. O que está falando aqui? Portanto, se a tua mão... O que é a tua mão? O que você pega na sua mão? O que você está pegando? Gente, você é radical, vou cortar minha mão. Não. Se você está ensinando um dos pequeninos, você está dando um mau exemplo, ou se você está fazendo com que sua mão pegue num copo de bebida e você está bebendo e está influenciando pessoas da sua casa, ei, não compre mais, cai fora. Se essa mão está levantando na sua boca um cigarro, cai fora. Isso não é certo. Sabe, isso é vício. Está falando que os viciados não entrarão no reino dos céus. Para estar fazendo mal para você, você está se desviando dos caminhos de Deus e ainda você está influenciando pessoas. Pessoas ao seu redor. Tem pessoas que é seu fã e tudo que você faz a pessoa está ali olhando, criança está olhando, alguém está olhando e está falando assim, eu vou fazer igual. Então, se a tua mão está tropeçando, corta ela, corta aquilo que está te atrapalhando. Olha o outro aqui, se o teu pé te faz tropeçar, o que é teu pé? Qual o caminho que você está andando? Aonde você está se levando? Está levando em lanchonete, e ali naquela lanchonete, quando eu vou ali, eu me acabo bebendo bebida alcoólica. Cai fora. Aonde que meu pé está me levando? Está levando eu para evangelizar? Beleza? Deus abençoe você. Mas o seu pé está te levando para você fazer fofocas? Para falar mal das pessoas? Ei, se Deus é amor, então procure ser igual a Deus. Não seja igual ao inimigo e o seu pezinho está te levando numa casa, visitando, e ali você está falando mal de alguém e contando alguma coisa que não foi verdade. Então, isso é cortar o seu pé, isso é cortar a sua mão. Desvia de caminhos. Eu estava acompanhando meu irmão quando em outros tratamentos de bebida e ele falava assim, olha, evite o primeiro copo. E como assim evitar o primeiro copo? É o seguinte, se naquela rua tem um bar, evite o primeiro copo, vai pelo outro quarteirão. Se aquele teu amigo tá te evitando o primeiro copo, tá te fazendo beber o primeiro copo, ei, não ande mais com esse seu amigo. Sabe? Porque tem pessoas que sabem beber, tem pessoas que sabem fazer tal coisa, mas se você não sabe, cai fora. Então é isso que eles falavam. A primeira lição, evite o primeiro gole, evite o primeiro trago, evite as amizades ruins e cai fora. E aqui está falando, corta o seu pé, corta a sua mão, tira o seu olho. Como assim? O que você sabe o que está te atrapalhando, você sabe aquilo que te gruda. Tem coisas que você passa perto de você e fala, eu não quero nem ver isso. Por exemplo, se tiver uma bebida aqui em casa, aqui na geladeira, para mim, não vou estar nem aí, porque isso não me faz tropeçar, porque eu não gosto.
Mas tem pessoas que amam, tem pessoas que dão água na boca, falam, quando eu não beber aquilo ali, eu não vou tranquilizar. Tem eu por Coca-Cola, falei, eu vou parar de beber Coca-Cola, vou parar de beber refrigerante e tal. Mas eu não aguento, o que eu faço? Eu tento cair fora, eu tento, algumas vezes bebo, mas tipo assim, vou evitando, porque isso faz mal, e assim por diante. Então é isso, você vai fugindo dessas coisas, você vai correndo para a direita, para a esquerda, vai driblando esses problemas, para que fazer com que você não tropece e não tire o seu foco. Versículo 9. Se um dos teus olhos se faz tropeçar, arranca-o. Se o seu celular, se chega alguma mensagem, algum grupo, de alguma coisa que faz com que você peque, tipo pornografia ou violência, alguma coisa, cai fora, sai desse grupo. Ou quando te manda assim, aquelas imagens vêm meio embaçadas assim, apague, não vê. Então, é isso que faz. Arranque o seu olho, tira essas coisas do seu celular, coloque a Bíblia, começa a ler mais. Faz um propósito. E quando eu tiver com o celular, em hora, eu vou pegar, eu vou abrir a Bíblia no meu celular e eu vou ler. Eu vou começar a ouvir a palavra de Deus, eu vou começar a ouvir mensagens. Se o celular está fazendo eu entrar em sites que não te agrada, pai, eu vou afastar do celular, eu vou fazer um jejum. Eu aprendi que jejum não se faz só com comida. Jejum faz com aquilo que você gosta. Então, se o seu celular, você gosta tanto, fala, hoje eu quero fazer um jejum de celular. E eu vou ficar sem ver celular. Só vou mexer no celular se alguém me ligar. Porque daí eu sei que é algo que vai fazer com que deve ser alguma emergência, né? Então, isso é fazer. Arranque o seu olho disso. Arranque o seu olho de alguém que te atrai, se você é uma pessoa casada. Então, é isso que você pode. Vou arrancar o meu olho, vou arrancar o meu pé, vou arrancar a minha mão, vou cair fora disso. Como diz um amigo meu, fuja louco. Ele falava assim, fuja louco. Era para fugir de alguma coisa, fuja. Então eu falo, fuja louco. Se alguma coisa está te fazendo você pecar, se alguma coisa está te fazendo você estar dando um mau exemplo, se os seus filhos estão aprendendo algo errado com você, fuja louco. Versículo 9 ainda. Arranque e lance fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. E outra coisa, você pode arrancar celular, você pode arrancar isso, arrancar aquilo, mas tem algo que eu deveria falar para vocês. Se você pode arrancar qualquer coisa da sua vida, mas se você ainda não tiver Jesus como seu único salvador da sua vida, você não entrará no reino dos céus. Então, você pode driblar disso, driblar daquilo, ser uma pessoa não viciada em nada, mas se ainda você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Então, aceite Jesus hoje mesmo. Aceite Jesus e coloca a sua vida e faz um convite. Deus, Jesus, vem habitar no meu coração. E a partir deste momento, eu quero ser um servo teu. Eu quero ser uma pessoa que te serve, eu quero ser uma pessoa que te glorifica, eu quero ser uma pessoa que proclame o teu evangelho. É isso que o evangelho está precisando, é isso que o reino dos céus está precisando, de pessoas que falem de Jesus. Porque tem dois caminhos. Se você não for para o céu, você vai para o inferno. Então, aceite hoje mesmo Cristo como o Salvador da sua vida, como aquele que perdoa pecados, como aquele que te livra de todo perigo, como é aquele que te faz com que a sua mão não peque mais, faz com que o seu pé não te leve em caminhos errados. Então, por isso, segure na mão de Jesus, não abandone ele e seja igual uma criança, como eu li hoje, uma criança de inocência, uma criança de coração puro. Amém? Marina, vem aqui fazer uma oração. Vem aqui. Deus abençoe a todos que estão aí assistindo a nossa live de hoje.